Impeachment de Dias Toffoli, Banco Master, 7 abusos que nem o jurídico consegue defender. E a coisa tá pegando lá em Brasília. Já abro o vídeo aqui, já te dando bom dia, tudo bem com vocês, povo maravilhoso? Como é que vocês estão? Eu ontem não gravei vídeo porque eu estava resfriada. Aqui meu nariz tá meio inchado assim, ó, de tanta coriza que eu tive, acho que um pouco de alergia, né? E aí eu não consegui gravar vídeo com vocês ontem e a enxaqueca tomou conta de mim, né? Mas eis-me aqui hoje, te dando um bom dia, já abrindo esse vídeo aqui, falando pra vocês do impeachment do Dias Toffoli e o caso Master. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô escutando muito político comentando o quê? Que no caso dessa CPI que o pessoal tá querendo, e eu tô vendo que tá, né, embromando, enrolando para que isso daí aconteça, e a gente fica doido querendo saber, né, de todas as novidades, a gente fica doido querendo saber o desfecho disso tudo. Mas pelo que eu tô ouvindo dizer, vou até pegar um cafezinho agora para tomar, que agora é de manhã. Sugiro para você também tomar um café, porque olha, a fofoca da política tá assim, recheada de novidades agora em 2026, quando os parlamentares, né, e todo mundo volta a trabalhar. E aí vão dar uma paradinha novamente por causa do carnaval, mas depois a coisa prossegue. Mas o que a gente pode adiantar de agora é esse pedido aí, né, de impeachment do Dias Toffoli por conta, né, dessa coisa toda aí do Banco Master. Aí, como eu falei pra vocês, eles estão adiando, enrolando, porque tem coisa aí, viu? Tem coisa no meio, tem político envolvido, citaram até Bolsonaro, citaram Lula, citaram um monte de político no meio dessa coisa aí do Banco Master. Vou falar rapidinho aqui com vocês. Ontem eu não gravei vídeo porque eu estava resfriada. Eu estava assim péssima, gente. Com muita coriza, acho que por alergia, não sei. Porque o tempo, né, chove, faz calor e tudo. E aí não tava legal ontem, eu não gravei vídeo pra vocês, que a minha meta é gravar vídeo todos os dias. Mas eis-me aqui gravando o vídeo de hoje aqui com vocês. E a gente falando sobre o impeachment de Dias Toffoli e os abusos do poder do Banco Master. Eu vou colocar um pedacinho da live que eu estava assistindo aqui no YouTube para vocês terem mais ou menos uma ideia do que está acontecendo. Então segue um pedacinho do vídeo agora e a gente já retorna. Mas acho que é uma coisa de cada vez. Agora a preocupação é com o Davi Alcolumbre fazer a leitura, porque nós sabemos que haverá uma resistência. Haverá uma resistência porque a classe política tem muita gente que está envolvida, existe muita gente poderosa, inclusive membros do Supremo Tribunal Federal que estão envolvidos. Então haverá uma pressão para que não haja instalação. E eu tenho ouvido muito burburinho sobre questões envolvendo, por exemplo, o calendário eleitoral, um ano muito curto, mas assim, não, como eu já disse, não pode ser feito juízo de conveniência. É o regimento que está estabelecendo que deve ser feito de forma automática. E aí... Mas que banco danado é esse, hein? O que esse povo andou fazendo nesse banco? Gente, isso aqui é o dobradinho, viu? Tá manchado não. O que o povo andou fazendo nesse banco? Tá tanta gente envolvida. Será que é porque eles tinham conta no banco? Porque a gente tem conta no banco, né? Vários tipos de banco. Porque um monte deles está associado ao Banco Master. Falaram de Unibanco, Itaú e o Banco do Brasil também é meu banco, porque como eu sou professora, eu recebo pelo Banco do Brasil. Então, pelo que eu tô vendo, tá uma farofa de banco, resumindo num protagonista que é o Banco Master. Gente, a coisa vai feder depois, hein? Pelo que eu tô ouvindo o pessoal comentando, uns fica disfarçando, outros não tá querendo mexer com o CPI agora, outros fica alfinetando para poder fazer logo essa CPI. Eu sei que o caldo vai azedar, acho que para muito político. A gente vai descobrir muita coisa. Dá até medo, né? A live que eu tava assistindo agora, um parlamentar lá comentando sobre o que é CPI e o que é CPMI, né? Que as pessoas às vezes meio que dão uma confundida. Eu vou tomar meu café agora enquanto a gente assiste esse pedacinho dessa live. E CPMI? A
CPI, que é feita em cada casa individualmente, ela fica a critério do presidente fazer a instalação ou não. Por isso que eu tenho falado muito aqui que a CPI do Banco Master feita na Câmara é um engodo. O Hollenberg ele está fazendo isso para atingir o Ibanez, mas ele sabe que não será instalada, porque tem inclusive uma fila de 15 CPIs e que demandam que elas sejam instaladas antes dessa. A CPMI, o regimento interno do Congresso, fala o seguinte, que elas serão criadas em sessão conjunta, sendo automática a sua instituição ser requerida por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados e 1/3 dos membros do Senado Federal. Eu acredito que isso aqui já sedimenta qualquer tipo de dúvida. Então, gente, o que eles estão comentando aqui do Dias Toffoli é que as ações repletas de imparcialidade para blindar as investigações. Um pezinho aqui, enquanto a gente continua comentando. Dos principais abusos de poder. Primeiro deles, passeio de jatinho. O segundo, caso de família com figuras do Master. Terceiro, abuso, bote nos autos. Quarto, abuso, sigilo e controle digital do processo. Quinto, bloqueio ao acesso às provas pela PF. O sexto, abuso, confronto suspeito e versões sobre o Banco Master. E o sétimo abuso, interrogatórios bizarros. O Novo é o partido com mais ações. Confira abuso do STF no caso Master. É porque eu tô pegando aqui essa notinha do Partido Novo, que é um site deles aqui, que eles colocaram aqui esses 7 abusos. No caso, estou mostrando para vocês aqui, né, e dando crédito aqui a eles, porque quando a gente fala da notícia, a gente sempre se refere ao provedor da notícia, né, para a gente poder dar crédito. Olha, virei aqui para vocês conseguirem ver melhor, tá vendo? Dias Toffoli, o relator do inquérito sobre o Banco Master no STF, embarcou em novembro de 2025 no luxuoso jatinho particular do empresário e senador Luiz Oswaldo Pastori rumo a Lima, no Peru, para curtir o final da Libertadores. Opa, virei aqui. A viagem da turma ocorreu 2 dias antes de Toffoli herdar a relatoria e decretar sigilo total no processo, o que é uma conveniente blindagem, vai vendo. A Transparência Internacional taxou o episódio de gravíssimo, apartando que a imparcialidade do juiz para o espaço. Curiosamente, a PGR engavetou o pedido de afastamento do ministro, assinado pelo senador Eduardo Girão, CE. Segundo o abuso que motivou o impeachment de Dias Toffoli, caso de família com figuras do Banco Master. Que no caso, a nota inteira, se vocês quiserem dar uma olhadinha, foi lá no Google, tá? Que eu pesquisei. Aí vocês vão lá e lê a matéria toda, porque é bom, né, que as pessoas leem, vá até o Google, porque deve dar algum tipo de visualização lá no site de quem proveu a notícia. Mas aqui fala dos parentes, porque a matéria é muito grande. Aí depois fala do terceiro abuso, né? Que é ousadia e desalegria de Dias Toffoli, que acatou apelo da defesa e puxou o inquérito do Banco Master para o STF em novembro de 2025. Depois vem o quarto abuso, né? Que assumiu a relatoria e impôs sigilo do inquérito do Banco Master. O quinto abuso, que motiva o impeachment, né? O bloqueio ao acesso às provas pela PF. Toffoli alega rapidez para salvar provas, tudo fede a blindagem. Pessoal do ministro, a PGR, não vê nada de errado, mas essas decisões claramente minam a punição da fraude. Depois vem o sexto abuso, que é o suspeito de versões sobre Banco Master, que fala que Toffoli convocou a cariação entre Daniel Vocaro e ex-chefe do BRB em um diretor do BC no fim de 2025, sem pedido da PF. Críticas veem isso como favoritismo à defesa do Master com foco em supostas falhas do Banco Master. O sétimo abuso, que são interrogatórios bizarros do caso Master, foi que ele elaborou 81 perguntas direcionadas a Vocaro, mas o foco virou vazamento, conexões políticas e supostas demoras do regulador, desviando o holofote das fraudes do banco.
Então é isso que eu tinha para trazer para vocês aqui nesse vídeo, coisas que a gente não entende, coisas que a gente não lida no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas são coisas que estão acontecendo na política que muitas vezes a gente não se interessa, que a gente não quer saber, porque às vezes política é uma coisa muito chata, muito democrática, é uma coisa assim, muito coisa, parece coisa de escola, né? Muito didática, a gente não gosta muito, mas é sobre nosso dinheiro, é sobre políticas públicas, dos nossos direitos, né? Que eles estão falando. E tá falando sobre o nosso din-din, que até tem pessoas, né? Alguns analistas políticos que comentam que podem mexer, né? Colocar a mão aí na nossa grana do banco, então diz respeito a gente. Porque são coisas sobre a nossa vida que eles ficam resolvendo, né? São coisas sobre a nossa vida que eles ficam mexendo, que eles ficam falando, porque de vez em quando a minha mãe fala teoria da conspiração ou não, eles vão mexer com o nosso dinheiro do banco. Toma cuidado, se você tiver investimento, se você tiver com conta poupança, toma cuidado que eles vão roubar nosso dinheiro, eles vão colocar a mão na nossa bufunfa. E eu sempre disse para ela, isso aconteceu lá na época do Collor, não pode acontecer isso mais. E ela vive dizendo para mim, toma cuidado, escuta o que eu tô falando. Como eu disse, né, conspiração ou não, a minha mãe é uma pessoa com mais idade, já viveu muito mais, sobre muito mais da política do que a gente. Se ela falou isso, dá até um sinal de alerta, né? Só a gente ficar o tempo todo prestando atenção, a gente ficar o tempo todo esperto. Política é isso, eles estão lá para poder administrar tudo que é nosso de direito, nosso como cidadão brasileiro. E aí quando se fala em dinheiro e colocar a mão no nosso bolso, diz respeito a gente sim, e a gente tem que se inteirar do assunto. Por quê? Porque na hora de votar, né, a gente não sabe em quem que a gente está votando. Cada vez que este governo está no poder, que é o governo do PT, né, que a gente está falando, tem sempre uma corrupção, tem sempre uma roubalheira, tem sempre uma coisa ruim acontecendo. Vou dizer aqui para vocês que eu votei no Lula porque eu gostava dele, até eu buscar entendimento, até eu como professora de história, tá atuando nas escolas estaduais e falando sobre o assunto o tempo todo e vendo as coisas, as políticas públicas dentro da escola, foi que eu fui começar a entender, que eu fui buscar entendimento, que eu sugiro vocês fazerem isso daí também, para poder entender as coisas que estão acontecendo no país. E aí foi quando caiu minha ficha, que eu estava no lugar errado e que eu estava do lado errado, porque eu sempre estou do lado do povo, porque eu sou do povo, eu fico do lado das pessoas. Também, quando eu entrei na política, né, foi que eu comecei a entender também melhor a dimensão das coisas. E espero, né, que as pessoas saibam votar agora em 2026, porque vai ter a eleição para presidente, para poder saber o que você está fazendo, porque vou te contar, o vídeo anterior eu falei, né, sobre a queda do governo Lula. Então, de 2023 para cá, ele teve uma caída muito grande, porque começou a poeira levantar e a sujeira sair debaixo do tapete. Ficam bem espertos, tá? Analisem bem a política, quem não gosta, quem não acha legal, que é chato e tudo, mas é sobre nossa vida que eles estão decidindo e resolvendo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Desculpa meu jeito de falar hoje, porque eu tô assim, resfriada, estou péssima. Tô até suando aqui para poder estar fazendo o vídeo, para não deixar o canal sem vídeo. Eu espero que você se inscreva no canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo.